mostrar como é que faz uma interface. Muito simples, só declarar mesmo que é uma interface e o nome dela. No caso aqui vai ser forma geométrica. E vai fazer sentido aqui agora, mostrar para vocês também implementar aqui já um contrato, né, fazer uma assinatura de método, como calcular perímetro. Vocês podem ver que justamente só para declarar um método é só passar que é um fun, que é um de function. E declarei aqui que ele vai ter um retorno de inteiro. Ok, agora só mostrar para vocês também a declaração de uma classe abstrata, de um polígono. Pode ver que o polígono é uma forma geométrica, mas eu já declarei ele aqui como uma forma abstrata. Vocês podem até ver aqui que eu estou passando um atributo privado para ele de val. Val quer dizer que nesse momento ele é uma variável, um atributo imutável. E eu estou passando aqui o número de lados, que é um tipo int, que é um inteiro. E estou passando essa interrogação, vocês podem achar até meio estranho, né? Só que é uma interrogação falando que ele pode ser nulo. E caso seja nulo, eu vou estar atribuindo um valor default 3. E vou passar aqui também agora uma variável lados, que vai ser um array de inteiro. E também pode ser nulo no momento. Ok, vou falar que ele vai implementar, né, a forma geométrica. Então, o polígono ele vai lá e implementa uma forma geométrica. E dentro dele eu vou querer implementar aquele método calcular perímetro, sendo que o perímetro ele é dado como a soma de todos os lados do polígono. Então, eu vou fazer aqui para eu poder estender mais para frente esse calcular perímetro. Ele vai reclamar aqui para mim que eu vou precisar dar um corpo para essa função, para esse método, e falar para ele que ele está sendo sobrescrito, né, esse método. E, ok, ele pediu aqui o retorno inteiro e eu vou começar fazendo o desenvolvimento dele. Estou declarando aqui um valor soma, né, um atributo soma, vocês podem ver que eu não preciso nem passar o tipo, estou atribuindo ele a zero, e como é um var, quer dizer que ele é um valor que pode ser mudado, né, mutável. Vou fazer aqui um for each, né, naquela lista de lados, e somar os valores que está dentro dos lados, correto? E vou retornar a soma, como vocês podem ter visto. O legal aqui dessa funçãozinha é que eu posso dar nomes para dentro da minha função. Então, vou falar aqui que é a lado. Então, a soma dos lados, né, desse for, eu vou estar dando um retorno que é o perímetro. Vou agora mostrar para vocês aqui que é uma classe normal, né, um quadrilátero, que eu vou passar aqui alguns atributos no construtor dele. Vocês podem ver que é bem simples. Eu já passo aqui. Então, o quadrilátero eu sei que tem 4 lados, né? Ele é um polígono e eu preciso passar para o polígono quantidade de lados que ele tem e quais são, né, esses lados que eu estou, quais são os valores desses lados. Não sei se vocês perceberam, né, que se eu não tivesse passado o número de lados, ele estaria interpretando que seria 3 lados, porque em um polígono você precisa ter 3 lados no mínimo. Aqui vou chamar uma função main, onde eu consigo executar alguns comandos, já para mostrar para vocês o resultado já desse desenvolvimento. Então vou declarar aqui um quadrilátero. Vocês podem ver que eu não preciso nem chamar um new, só preciso chamar o nome dele, da classe, né, e vou criar um objeto, passando o número de lados deles. Então, nesse momento, eu já tenho, né, um objeto chamado quadrilátero. E agora eu vou estar fazendo também, né, uma variável perímetro, onde eu quero saber qual que é o cálculo do perímetro desse quadrilátero. Vou agora dar um print. Aqui no Kotlin tem o println, que é como se fosse o system out. E vamos executar a função para ver, né? Ele tem que dar 8, que é a soma desses 4 lados, que no momento o valor é 2. Então, se ele não dá 8, está errado, mas vai dar 8 sim, exato, né? Perfeito, então, temos aqui já 8. Então, quer dizer que nossa implementação até o momento não deu erro de compilação nem de execução, está tudo correto. Então, esse já é um pedaço do Kotlin e vou agora mostrar para vocês proximamente como seria uma classe estendendo desse quadrilátero, ou seja, um quadrado. Quadrado é um quadrilátero que também é um polígono, né? Então, vou passar aqui nesse momento no construtor os valores dele que eu posso alterar, né? Eu já estou falando que são um lado privado e tipo int, e ele estende o quadrilátero. E como ele é um quadrado, todos os lados são iguais. Então eu passando no construtor do quadrilátero o lado, 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 eu tenho o meu quadrado nesse momento. E vou agora instanciar um quadrado, né? Já para fazer o teste. Então eu só preciso passar qual que é
tamanho do meu lado. Então ele vai fazer 4 vezes. E vou printar agora o perímetro também desse meu quadrado, para eu saber se ele vai calcular corretamente. Então o meu quadrado tem que também ter um perímetro de 8 nesse momento. Ó, correto, 8 também. Então, até o momento, cálculos exatos, né? O programa está fazendo o que eu quero. E quero mostrar aqui também para vocês que um quadrado é um quadrilátero. Nesse momento, o Kotlin é muito legal, porque se eu passar esse is, é como se fosse um instance of. Então, eu quero saber se o quadrado é pertencente a essa classe. E ele vai me retornar que é. Então, até o momento aqui, vocês podem ver que é muito simples, é muito pouco verboso, né? Ao contrário do Java, o Kotlin. Então tem muita facilidade para a gente desenvolver. A gente programa menos, né, escreve menos, ele faz o mesmo tanto ou até mais que o próprio Java. Então o Kotlin ele é muito poderoso nessa hora, né, a gente consegue desenvolver um pouco até mais rápido que o próprio Java. Vou mostrar para vocês também um pouco do enum, né, como que é feito aqui no Kotlin. É só declarar enum class, o nome, no caso aqui eu vou falar que é geometria, e vou criar um construtor para esse meu enum. Então eu vou falar para ele que eu quero fazer enums que tenham construtores e falar as dimensões. Então eu vou fazer uma plana e uma espacial. Então é 2D minha plana e meu enum espacial é uma 3D. Bem legal, né? Muito tranquilo de fazer, muito simples. E vou mostrar agora uma classe onde eu vou estar declarando métodos estáticos, ou seja, eu não preciso instanciar meu objeto, né, para poder estar usando esse método. Então eu vou declarar aqui uma função de desenho, desenhar, um objeto desenho, então minha função estática é desenhar, não preciso pegar e fazer um desenho, né, para poder desenhar, no momento, né, o objeto nesse caso. E vou passar aqui de argumento, como eu passei, né, a forma geométrica, que é uma interface. Então, qualquer interface, qualquer implementação dessa interface, ele vai reconhecer e vou falar aqui para ele usando esse when, que é como se fosse um caso, né, do Java, switch case, e vou falar aqui para ele que quando for um quadrado, eu quero que ele seja plano. Então, assim, quando entrar uma implementação dessa interface e for um quadrado, ele vai me retornar que é plano. E eu quero saber agora quando for espacial. Espacial, no caso, é um cubo. Um cubo, então, são 3 dimensões, né? Sendo que todos os lados são iguais. E, só para mostrar para vocês esse código aqui do Kotlin, que é muito legal, que ele já vai falar para mim, né? Que quando eu passar ali um cubo na implementação, ele vai saber que é uma geometria espacial, ele vai identificar isso. Então, até o momento, para vocês, essa parte, eu quero mostrar para vocês também esse tipo internal function, que é uma função interna aqui do Kotlin, que ela não pode ser herdada. Desculpa, ela não pode ser sobrescrita. Eu posso herdar ela somente. Então, quando eu passo ela como interno, esse método somar ângulo aqui, lógico, todos os ângulos somados de um polígono dá 360. Então, se eu quiser tentar pegar e sobrescrever esse soma ângulo externo, eu não consigo. Ele vai reclamar para mim. Eu só consigo herdar ele e utilizar ele dentro aqui da classe e fora da classe. Se ele tiver protected, né, protegido, eu já não consigo fazer isso. Então aqui só para mostrar para vocês mesmo que eu consigo utilizar ele dentro da classe, eu vou declarar um método chamado ângulo e vou retornar esse mesmo método. Vocês podem até ter visto já aqui, né, que quando eu já boto igual, ele já identifica que eu estou retornando. Então, eu dou um return, não preciso nem passar qual que é o tipo desse método, e já que nesse momento eu já consigo utilizar aquele método que eu não conseguiria antes porque ele é interno, né? Eu só conseguiria utilizar ele herdado dentro ali. Desculpa, eu consigo sim usar ele fora da classe, mas nesse momento ali eu não consigo sobrescrever ele. E vou até mostrar para vocês aqui, quando for um método protegido, né, eu já não consigo utilizar ele fora. Só para vocês verem aí que ele vai reclamar para mim, eu não consigo. Então, semanticamente, se eu chamar agora aquela função ângulo, eu já consigo. Vou dar um print aqui para vocês verem que ele vai retornar para mim o 360, né? E não vou passar dentro da variável, já vou passar ali dentro já a chamada do método e ele vai identificar para mim sim que deu 360, que é o valor que ele estava pedindo. Então, esse aqui já é
já é uma estratégia também que dá para ser utilizada no Kotlin. Vou mostrar para vocês também um outro tipo de classe que chama selada, classe selada, select class, que vou falar aqui que ele é um não polígono, né? Uma classe abstrata também, a select class, só que eu não consigo, né, nessa classe fazer também sobrescrita. Ela é uma classe final, então ela está selada. Eu consigo herdar, né, os seus métodos e atributos, só que eu não consigo sobrescrevê-los. Então aqui, outra também, vou fazer uma classe aqui para estender nela e vou mostrar para vocês também que eu consigo declarar classes com nomes sem precisar estar todos juntos, né? Se eu fazer uma, uma aspas no começo e no final, eu consigo declarar nomes como frases. Isso é muito legal aqui, muito poderoso do Kotlin fazer dessa maneira, de interpretar, né? E vocês verem que eu acabei de falar para ele que eu estou estendendo do não polígono e ele já falou assim, não, beleza, você pode sobrescrever o calcular perímetro que é lá da interface, mas se eu quiser agora fazer uma sobrescrita, né, de validar não polígono, eu não consigo, mas eu consigo chamar da mesma forma que eu chamei o internal, né, que também é um método final, eu consigo chamar, mas eu não consigo sobrescrever, justamente porque não é, né, porque ele é uma classe final, ele é uma classe selada, então seus métodos eu não consigo fazer sobrescrita, mas eu consigo herdar eles. Então, semanticamente, na hora de programar, fica muito melhor o seu código quando você faz essas definições, você deixa ele muito mais coerente, o seu código, dependendo de como você quer utilizar. Então é isso, pessoal. Eu queria só mostrar um pouco mesmo de como foi feito uma linguagem